PQP novo. O pessoal reclama que eu não leio o mangá. Porque é o seguinte, na verdade, eu realmente leio muito pouco mangá. Então não tá mentindo, né? Não tô mentindo. Mas é porque às vezes o pessoal diz assim, lê esse mangá, leia esse mangá, ficam me oferecendo, e eu pego uma folhada e nunca me empolgo com a coisa. Aí chegou esse mangá aqui, esse tal de Opus. Meu irmão falou, Bernardo, lê esse mangá, você vai gostar. Eu já tinha visto ele lacradinho, uma capa, e já tinha chamado minha atenção. Né? Eu não conheço o autor, não sei quais são os trabalhos anteriores dele, não sei referência nenhuma. Eu simplesmente li esse mangá e vou falar dele nesse programa, beleza? Opus do Satoshi Kon. A gente começa a ler o mangá, ele tem, as primeiras páginas são coloridas, inclusive muito bem coloridas. Aí eu abri essas duas páginas, e aí eu vi essa narrativa dele bem quadradinha, sabe? Uma narrativa sem frescura, né? Sem aquelas páginas inclinadas, com aquelas cores de muito efeito. Eu até achei assim um clima meio retrô, assim, meio City Hunter, né? Quadrinho do mangá da década de 80, se eu não me engano. Tem até um filme com Jack Chan. E aí eu gostei do traço. Eu acho que tinha uma pegada de um traço assim meio oitentista, né? Nessa vibe. O mangá começa assim, de supetão, uma protagonista, e você fica achando estranho porque a história começa assim do meio. Né? Do meio do nada, uma mulher apontando a arma pra mãe, a mãe pedindo pra ela não atirar nela, porque ela é a mãe dela. Como você vai atirar na própria mãe e tal? Que diabo é que tá acontecendo? Aí quando você vira, o quadrinho já começa na parte 3, capítulo 24. Né? Aí você... Tem a impressão que a edição foi feita errada, né? Tem uma parte trocada aqui no meio. Que merda é essa? Aí você continua a ler e você vê que a história vai se desenvolvendo como se fosse uma história que já estivesse bem adiantada, né? E ele vem com informações, assim, no cantinho das páginas, ó. Tem essas informações, esses textos aqui em cima, que são informações, tipo, resumo do capítulo anterior, e vai dando as informações, e aí, quando as páginas começam a se desenvolver, você vê que tem uns esboços, né, nas páginas seguintes. E aí, qual é a sacada? Que, na verdade, você está lendo um mangá sobre um mangá que está sendo construído, né? Na verdade, é um mangá que já está adiantado. E aí, do meio pro fim, você percebe que tem aquela pegada meio Bakuman. Pra quem já leu Bakuman, que é um dos poucos mangás que eu li, que eu gosto muito, que é um mangá sobre um autor do próprio mangá. Aí depois você percebe que aquele mangá que você começou a ler é um mangá que o protagonista dessa história faz. Né? Então tem um pouco desse climão do Bakuman, que é justamente a relação do desenhista com o editor, com o prazo, de ter que fazer uma história, que a história está se desenvolvendo. Normalmente essas histórias, assim, o autor sempre mistura a ficção que ele está construindo com a vida dele real. Também dessa forma que acontece aí. Aí até, como eu te falei, eu realmente não sei qual é a do autor, se tem essa vibe de misturar a vida dele com o quadrinho. Mas durante o quadrinho ele fala, não, eu uso inspirações da minha vida para contar essa história. Mas a grande polo desse quadrinho é que é justamente como a gente vê aqui nessa contracapa aqui, na página, no verso, que é como se fosse o quadrinho quebrando, os personagens entrando dentro do mundo dos quadrinhos, né? Então assim, tem essa vibe de que o protagonista vai cair dentro da própria criação, né? O criador do quadrinho vai cair dentro e vai interagir com os personagens, né? E aí eles têm um recurso de linguagem, assim, eu achei um quadrinho assim, super despretensioso, né? E super divertido, assim, recomendo mesmo, fiquei surpreso com a leitura. Gostei muito do desenho, vocês vão ver que os caras são extremamente detalhistas. Até um momento que, pra gente que desenha, eu gosto muito de Bakuman, porque eu desenho, eu sou curioso com o mundo editorial dos quadrinhos. E aí Bakuman eles trabalham muito bem isso. Aqui em Opus ele tem um pouco disso, mas a história vai muito mais pra aventura, pra ação. E tem uma cena que ele diz assim, porque o desenhista, Marcelo, lá no Japão, eles têm um estúdio e tem vários assistentes, né? Então tem alguns momentos que eles se relacionam com o assistente. Normalmente o desenhista principal desenha as figuras humanas e aí ele passa para um cara que vai fazer a arte final ou que vai fazer ou que vai desenhar o cenário. Então ele tem um amigo dele que desenha o cenário e ele até brinca dizendo assim, mas ninguém se importa com o cenário, né? Aí o amigo dele diz, não, eu me importo. Pô, mas você se importa porque é tu que tá fazendo. É tu que tá fazendo, pô, tu trabalha com isso, né? E realmente, cara, você pegar alguns mangás hoje, eu me lembro que quando eu comecei a conhecer mangá, ali no início da década de 90, a gente falava
dos cenários extremamente realistas, né, que tinha nos quadrinhos, porque as minhas referências eram Ghost in the Shell e Akira. Então, assim, eles são cenários incríveis. Ou se você pegar alguns mangazinhos que você vira 10, 20 páginas e não tem um cenário. E uns efeitos de luz, umas coisinhas de retículo, mas cenário mesmo. Velocidade, aquele negócio todo. Tem muitos mangás que deixam muito a desejar. Ele faz essa crítica, né? Que hoje em dia ninguém desenha muito cenário. E aí ele coloca algumas cenas em que, como ele cai no mundo dos quadrinhos, ele precisa fugir. E de repente tem uma cena que ele vê uma moto assim no canto do cenário. Bom, que bom que meu quadrinho é detalhista, né? Tem tem essa moto aqui no cenário, eu vou pegar e vou embora. Mas assim, do que é que trata a mesma história? Né? Porque eu não falei, tô falando isso de uma maneira geral. Esse cara tá num deadline, no final do prazo, e ele precisa concluir a história, e ele fica alternando, né? Ele tem uma cena que ele tá conversando com o editor e diz, pô, mas você vai decidir matar um dos personagens protagonistas da série? Não, eu vou fazer isso porque a história tava meio parada e a gente precisa dar uma mexida, né? O que é que acontece? Esse personagem que iria morrer, é como se o universo do quadrinho que o criador, o desenhista, inventa, tivesse vida própria, e o personagem percebeu que ia morrer. Esse personagem que percebeu que ia morrer, ele vem pro mundo real e rouba a página antes de aparecer publicada. Então, ele está tentando se salvar. E aí, nessa dele ir lá pegar a página, acontece um acidente, o cara acaba caindo e vem pro mundo da criação dele, né? E aí ele acaba se envolvendo. E é muito bacana a forma como ele vai desenvolvendo isso. Acaba criando uma história de criador e criatura, né? No caso, assim, um envolvimento. Em vários momentos, os personagens que acabam descobrindo que ele é o autor do mangá, ficam chamando ele de Deus. Não, ele é Deus, não sei o quê, não tô meio como ele. Pô, sou Deus porra nenhuma, eu sou só o desenho de mangá e tal. Vale muito a pena. A história tem um probleminha só nessa edição inteira, que eu não posso... Assim, vou falar de forma geral, assim, para não dar o spoiler. É aquele tipo de momento que se eu tivesse assim, pô, se eu tivesse desenhando esse mangá, eu resolvi esse problema assim. Por que o cara não fez isso? Eu comentei com meu irmão e ele disse a mesma coisa. Pô, eu pensei a mesma coisa, né? Pois é, porque a solução era fácil. É muito fácil de resolver. E aí, só que se a pessoa fizesse isso, o mangá não existiria. É aquele tipo de defeitozinho que você ignora. É necessário, talvez. Não, vamos deixar pra lá, porque... Mas tu sabe, é uma história só, tu sabe dizer... Cara, eu não sei. Não, ela continua, né? Eu não sei se ela diz aqui quanto você tem... Inclusive era impróprio para menores de 18, eu nem sabia. Porque assim, tem uma cena de violência, mas... Por exemplo, a personagem principal é tipo uma policial, que tem poderes psíquicos também. E ela usa uma sainha colada. Em momento nenhum o cara abusa sexualmente da personagem. Que eu digo assim, abusa, que eu digo assim, de mostrar em cenas... Explorar esse detalhe. Porque alguns mangás eu tenho vergonha de recomendar. Mas não sai a palavra. Porque... Você sente tipo a vergonha alheia, chamada. Vergonha alheia, cara. Tem uma cena, por exemplo, Gantz. Gantz, eu acho que o começo da história de Gantz é uma história fantástica, mas assim, o cara abusa visualmente das personagens protagonistas femininas, assim, de uma forma que eu tenho vergonha de... É uma história que eu acho bacana. As primeiras 20 edições eu li, achei muito bacana. Mas tem uma cena de uma mulher, por exemplo, tem uma mulher banhando. Tudo bem, a mulher banha, então vou mostrar a mulher banhando. Mas ela vai sair da banheira, ela consegue sair da banheira de 4 e pinando a bunda pra cima. Né? Tem necessidade disso? Tem necessidade, cara, não tem. O próprio Masamune tirou em Ghost in the Shell, tem algumas passagens que são completamente gratuitas, desnecessárias, e aqui não, cara. Você tem um personagem praticamente usando uma mini saia coladinha, uma roupinha colada, é uma personagem bonita, mas que não é... O cara não abusa do visual dela, e é bem assim, relax. Eu realmente não entendi porque que esse quadro é inadequado para 18 anos, né? Não tem nenhuma... Quem sabe nos próximos anos, né? Pode... Não tem, olha, isso aqui mais algum indicativo, né? O que acontece é que os personagens que estão... que tem um momento... Enfim, recomendo a leitura, não vou mais falar para não dar mais spoiler. Opus, a edição da Panini, custa R$13,90. Mangá. Se você já leu, você já conhece a história, já conhece até alguns, pode ter lido já outros números, né? Sim, é verdade. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você ficou interessado em ler. Comenta aí, não esquece de deixar o like. Assina o canal se não é assinado ainda, vai me ajudar. Porque nós temos uma meta até o final do ano de fazer 1.000 inscritos. Vamos gravar um vídeo aqui no final do ano ver só sobre essa meta. Vamos lá, vamos 1.000 inscritos. Vamos lá. Até a próxima. Até a próxima. Porque o Marcelo disse que se fizer 1.000 inscritos, o Jota corta o cabelo. Alguém vai cortar. Ele não tá aqui, né? A promessa tá feita. Pagar a promessa pelos outros. Pelos outros é fácil.